Fala pessoal, eu sou o Kinarelli e você está no Mundo Office. E hoje vamos conversar um pouquinho a respeito de segmentação de dados. Isso mesmo, a segmentação de dados é uma espécie de um filtro múltiplo que ajuda muito, né? E daqui para frente a gente vai entender um pouquinho melhor a respeito de se trabalhar com segmentação de dados, fazer belas apresentações com segmentação de dados, né? Então a gente vai, com isso, aprender um pouco mais a respeito de como apresentar melhor o seu trabalho no Excel. Por exemplo, você pode montar um dashboard, que eu vou ter mais adiante algumas lives ensinando vocês a fazer um super dashboard de indicadores, dashboard de vendas, super show de bolas. Então, para isso, você se inscreve no canal e ativa o sininho para receber notificação, porque assim você será notificado de quando eu for fazer essa live. Tá? E também, se você quiser se tornar membro do canal, agora tem a possibilidade de se tornar membro do canal. Os membros do canais têm conteúdo exclusivo, tem acesso antecipado aos vídeos e muito mais. Então dá uma olhadinha aí na descrição do vídeo que você vai ver todas as vantagens de se tornarem membro do canal e ajudar o canal. Beleza? Então vamos para a nossa aula de segmentação de dados. Então é o seguinte, a gente tem uma planilha aqui, né? E essa planilha, por exemplo, uma coisa que eu quero mostrar para vocês, deixa eu tirar fora aqui, ó. Eu deixei essa fórmula em branco. Por quê? Porque eu tenho uma base de dados aqui, uma base de dados não muito grande, né? Mas uma base de dados que ela vai ser sempre alimentada. Então, a primeira dica que eu dou quando você vai trabalhar com uma base de dados, que você tem fórmulas na base de dados e, por exemplo, deixa eu já tirar aqui, que aqui é tudo fórmula, aí vocês vão ver direitinho o que eu estou querendo dizer. Pronto. Vocês já vão entender o que eu estou querendo dizer. Beleza. Então a gente tem fórmulas aqui, né? E você tem uma base de dados. E o que acontece quando você tem uma base de dados? E você vai fazer a alimentação. Toda vez você tem que ir lá, inserir uma linha, copiar a fórmula, etc. Então, quando você tiver uma base de dados, você sempre formata essa base de dados como tabela. Por que como tabela? Porque quando você inserir em uma base de dados formatada como tabela algum dado, alguma fórmula, alguma coisa, ele vai fazer a replicação de forma automática. Você não precisa fazer, tá? Então, para você formatar como tabela, você pode ir em qualquer espaçamento da sua tabela. Então, eu vou deixar o cursor aqui embaixo e eu vou vir aqui, ó, em página inicial, formatação como tabela. E aí a formatação com tabela também eu tenho diversos tipos, que também ela vai te deixar uma cor para destacar, para melhorar o visual da sua informação. Então você pode escolher e pode também estar alterando essa cor quando quiser. Tá? Então vamos pegar, por exemplo, essa aqui. Então ele vai selecionar a parte que você quer e ele vai usar como cabeçalho. Beleza? Então aqui, ó, a nossa fórmula. Então vamos lá. Aqui, o que acontece? Aqui eu vou fazer uma fórmula que é o seguinte: igual este cara aqui menos este cara aqui menos 16. Olha o que aconteceu. Quando eu dei um Enter, que eu fiz errado, tá? Mas quando eu dei um Enter, o que ele fez? Ele já replicou a fórmula para a planilha inteira. Entendeu? Então ele já fica inteligente, ele já sabe o que você quer. Aqui está errado. Só quando você faz uma vez errado, você tem que apagar tudo, tá? Então,
Shift Ctrl, seta para baixo, seleciona tudo, deleta. Aí a gente deleta aqui, que é igual o último dia de afastamento, menos primeiro dia de afastamento, menos 16 dias, porque é os dias que a empresa paga. Pronto. Agora ele trouxe a fórmula para todo mundo. Simples assim. Né? Se a gente fizer uma fórmula aqui, né? Então vamos ver lá o que está aqui. Então aqui é o seguinte, igual salário do cara dividido por 30 vezes o dia de afastamento. Pronto, ele copiou para tudo. Mas Quinarelli, mas por que ele não copia essa aqui para todo mundo, que são fórmulas? Por conta disso aqui, ó. Se você notar, ó, eu clicar na fórmula, veja que ele está só apenas K2. Quando eu estou trabalhando com uma base de dados formatada em fórmula, o que ele faz? Ele pega e coloca isso aqui, ó, arroba. Então ele entende que você está trabalhando com uma tabela formatada em dados, tá bom? Então, esses aqui eu não vou fazer agora não, porque não é a nossa intenção de mostrar isso. Minha intenção era mostrar isso aqui. E agora sim a gente vai entrar no que interessa para a gente, que é o tal da segmentação de dados, que eu quero ensinar para vocês. Esse item aqui, ó, que está aqui, ó, tá vendo que a gente está em design e ele está aqui, ó, aparecendo aqui. Mas vamos primeiro numa tabela, vamos voltar aqui para uma outra tabela, que ela ainda não está formatada como texto, certo? Como tabela, desculpa. E o que acontece? Eu não tenho segmentação de dados. E aí já complica um pouco. Então, por isso que também é interessante você formatar como tabela, porque ele vai te dar a opção de você trabalhar aqui com a segmentação de dados. Mas para que serve a segmentação de dados? Então, vamos lá. Por exemplo, eu tenho a minha tabela e eu quero inserir uma segmentação de dados. No caso, aqui eu vou usar os dias de afastamento. Então eu quero dias de afastamento. Cadê você? Dias de afastamento. Peguei aqui. E veja que ele vai me criar um filtro. Qual que é a vantagem da segmentação de dados? Vamos dizer que você está fazendo uma apresentação. E você está lá fazendo uma apresentação e teu chefe fala assim, eu quero saber quem são os funcionários que estão com 10 dias afastados. Você vai vir aqui no filtro, olha aqui, e ficar procurando, filtrando. Veja só, complica um pouco mais. Quando o seu chefe falar, eu quero saber quem são os 10, você clica aqui apenas. E o que ele vai fazer? Ele vai te filtrar na hora os 10 dias. A segmentação de dados, você também tem a possibilidade de clicar aqui, ó, e fazer o que? Selecionar mais de um. Você segura o Ctrl, ó, quero 11 dias e 10 dias. Pronto. Eu trago duas, já rapidamente eu apresento. Tá? E aqui eu limpo minha segmentação de dados. Então, essa é a grande vantagem de você trabalhar com a segmentação de dados. Mas, não fica só nisso. Agora sim vai vir o Merge. Isso aqui foi só para dar uma demonstração da possibilidade de você trabalhar com a segmentação de dados e deixar a sua apresentação muito melhor e muito mais ágil. Você deixa aqui do lado e consegue trabalhar com ela muito melhor. Outra coisa, aqui dentro da segmentação de dados, você pode vir aqui na opção e você pode deixar a sua segmentação de dados também de forma diferenciada. Tá vendo? Então ele fica de forma diferenciada. Se você quiser que ela fique com outra cor, você dá a possibilidade de colocar a cor na segmentação de dados também. Beleza? Então essa foi a primeira. Agora vamos para a nossa planilha, que a gente vai trabalhar com ela primeiro formatando ela como tabela. Depois a gente vai trabalhar aqui sim com uma fórmula C e depois na sequência a gente vai inserir a segmentação de dados para que ela demonstre para vocês uma segmentação de dados em conjunto com uma outra, que depois posteriormente a gente vai usar esse arquivo para fazer uma aula e montar um relatório de indicadores. Beleza? Então a primeira coisa que a gente tem aqui, ó, a gente já tem um indicador aqui, ó,
por tempo de casa. Então eu já montei a fórmula aqui para não ficar perdendo muito tempo, tá? Agora a gente vai vir aqui, ó, e quando eu criar a fórmula aqui, ele já vai me replicar o tempo de casa. Agora a gente vai apagar a idade. Tá, então vamos lá, vamos apagar a idade. Ctrl Shift seta para baixo, delete. Primeiro, vamos formatar ela em tabela. Para quê? Para a gente ganhar tempo. Então a gente vem aqui, ó, e formata em tabela. Formatar em tabela simples. Beleza, formatei em tabela. Agora, eu quero fazer aqui um cálculo da idade. Como que eu calculo a idade do funcionário? Como que eu faço para ter a idade do funcionário? Eu tenho a data de nascimento, certo? Então eu quero saber a idade dele. Então o que eu vou fazer? Igual, vou abrir parênteses, beleza? E eu vou vir aqui, ó, eu vou colocar hoje, abre e fecha parênteses, que é o dia de hoje, menos a data de nascimento. Fecho o meu parênteses, divido por 365. E aí ele vai me dar a idade e ele já replicou a idade para todo mundo. Tempo de casa. Vamos lá fazer a fórmula também. Então, igual a mesma coisa. Hoje menos a data de admissão. Fecho parênteses, divido por 365. Pronto, já tenho o tempo de casa do funcionário. Beleza? Aqui eu tenho um indicador que eu já montei rapidamente, porque não é o foco da nossa aula, aonde, de acordo com o tipo de tempo de casa, ele vai me trazer um tipo de indicador. Então a gente vai clicar aqui 2 vezes e ele está errado, certo? Por quê? Eu fiz de propósito isso. Porque a ideia é mostrar para vocês, quando vocês fazem uma fórmula, e trabalha com uma busca em uma base, por exemplo, que está aqui, e você dá um replicar, o que acontece? Ele vai olhar em linha. O que está de errado aqui? O que está de errado é que toda a busca que eu fizer aqui nesta tabela, que é a tabela de indicadores, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que fixar a informação para que ela não desça dessa maneira. Entendeu? Então, aonde eu tiver aqui, ó, indicadores, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que selecionar a base de indicadores e apertar o F4. Aí ele vai fixar essa parte. Então eu tenho que vir aqui, ó, em tudo que está como indicadores e apertar o F4. E aí vocês vão ver a diferença já já. E ó, base de indicadores, F4, base de indicadores, F4 e base de indicadores, F4. Ok, dei um Enter. E agora veja que ele já me replicou de forma correta, né? Vamos ver se tem mudança aqui. Tá vendo? Eu já tenho mais de 20 anos e de 11 anos a 20 anos. Agora, a gente vai montar o mesmo tipo de informação aqui. Então, a gente tem um indicador de idade aqui, ó, que a gente vai também trabalhar e montar isso aqui. Então, a gente vai acabar entrando num SI aqui para vocês verem esse indicador de idades. Então, esse indicador de idades eu vou usar 3 SI, né? E aí a gente vai responder. Então, vamos lá. Igual, se este cara aqui for menor ou igual a 5 anos, eu acho que é isso, ponto e vírgula. Vamos lá, qualquer coisa a gente troca. 25 anos, eu errei. Então, depois a gente troca, não tem aqui, ó. A gente vem aqui, ó, 25 anos. Então, eu quero que ele leve essa informação. Só que quando, ó, como eu cliquei lá, ó, o que aconteceu. Então, porque a gente saiu da fórmula aqui. Então, eu quero que ele leve
esta informação. E agora eu já seleciono aqui, ó, e aperto o F4. Então eu vou vir aqui e vou dar um F4, certo? Ponto e vírgula, e aí eu vou escrever se novamente, abre parênteses. O mesmo cara aqui, ó, que é o idade, agora pode pôr aqui, ó, só que aí eu troco aqui para ó, aqui ele já me complicou um pouco a situação. É a G. A gente pode pôr assim, ó. Quando acontece isso, você pode vir aqui e fazer o seguinte. Cadê? Eu só estou procurando a chave aqui no meu. Aqui. Cadê você? Abertura da chave. Chave. Aí ele já traz aqui, ó. Tá vendo? Quando você abre a chave, idade. Mas tem que colocar um arroba aqui, ó. Arroba idade. E aí eu fecho a chave. Tá? E aí eu ponho aqui, ó. Menor ou igual 25, eu acho que lá é 30. Ponto e vírgula. E agora eu vou para a base de indicadores, que é 35. Depois eu arrumo isso. Eu quero esse cara aqui, certo? Menor ou igual. Aí a gente vai aqui, fixar. F4. E aí a gente vai fazer mais um se. Se, que é o último se da jogada agora. Então a gente abre aqui, já vai direto aqui, ó. Abre o quadrado, arroba, idade. Fecha. Menor ou igual a 50. Ponto e vírgula. Trago esse cara aqui. Ponto e vírgula. Esse cara aqui. Por que que eu fiz os dois? Porque os dois são base de indicadores. E eu venho aqui e eu faço um F4. Pronto. Agora ele fixou. E aí eu posso fechar a minha fórmula. Eu posso fechar um parênteses só, dar OK? Faltando parente de abertura de fórmula. Ah, aquele não está fechando. Beleza, agora ele fechou. Só que vamos arrumar a idade. Então aqui é 35. E aqui é 45. Pronto. Quando eu arrumo a primeira, ele já arruma automaticamente todas. Tá vendo? Então eu não tenho a preocupação. E ele já me replica todas. Tá? Agora eu só vou pôr o alinhamento aqui correto para todos, para ficar mais... Pronto. Beleza, fizemos a formatação aqui. E agora a gente vai entrar com a nossa segmentação de dados, que é o foco da aula aqui, é a segmentação de dados. E agora, qual que é a ideia aqui? Eu quero ter duas segmentações de dados. Né? Então eu vou ter a segmentação de dados 1 aqui, que eu vou falar para ele. Eu quero saber o tempo de casa. Né? E aí, opa, não é esse, ó, tá vendo? É indicador de idade, então vamos lá novamente. Segmentação de dados, indicador de tempo. Aí eu coloco aqui. E agora eu vou inserir uma nova segmentação de dados. Então eu vou vir aqui. Cadê você? Ah, eu tô fora aqui. Design, segmentação de dados, indicador de idade. E aí, notem como a coisa se facilita. Por exemplo, eu quero saber quem são os funcionários com mais de 45 anos. Porque aqui ele já filtrou. E veja que eu tenho, só que desses de mais de 45 anos de idade, eu quero saber os funcionários apenas que têm de 11 a 20 anos de casa. Eu clico aqui e ele já vai me filtrar. Então, facilita demais a segmentação de dados.
tá? Depois, mais adiante, a gente vai aprender mais uma outra coisa. Vamos limpar aqui, a gente vai fazer mais uma segmentação de dados. Então, eu tenho escolaridade também. Eu quero inserir mais uma segmentação de dados. Então, o que eu vou fazer? Eu clico aqui fora, venho aqui em Designer, segmentação de dados, escolaridade. Obviamente que isso não pode estar em cima da sua tabela. Você vai colocar do lado para que fique uma apresentação mais decente, né? Então, o que a gente pode fazer? A gente pode vir aqui para o cantinho, ó, a gente pode diminuir um pouquinho aqui, ó. Vim para o lado direito e colocar nossas segmentações de dados aqui nesses cantinhos aqui, ó. Então, a gente pode vir aqui e trabalhar com essas segmentações de dados. Então, a gente vem aqui, ó, fecha para ficar mais bonitinho, bem mais apresentado e tal. Então, eu quero saber quem tem ensino complementar. Ele já vai me filtrar. Dessas pessoas que têm ensino complementar, quais são as pessoas que têm mais de 20 anos? Eu já filtrei aqui também. E dessas, eu quero saber quem tem até 25 anos de casa. Pronto. Ou eu quero saber quem tem mais de 45 anos de casa. Então, veja que a segmentação de dados, ela facilita demais você filtrar a tabela, você sair filtrando as informações de forma muito rápida e com vários filtros. Agora, você imagina se você tivesse que fazer esse tipo de filtro que a gente fez por aqui. Ah, eu quero a escolaridade, olha o tempo que você vai gastar. Eu tenho que tirar aqui, ensino fundamental completo. Agora, eu quero quem tem até 25 anos de casa. Enquanto isso, ali você estava num clique só. Aqui você tem que dar vários cliques. Você tem que vir aqui, tirar. Enquanto aqui você pá. Então, veja que você pode vir aqui, ó, já troca, ó. Ele já muda lá. É muito rápido. Tá vendo? É bem mais rápido do que se parece. Tá? Então, essa é a ideia de trabalhar com segmentação de dados. Que você consegue colocar vários filtros ligados. O detalhe bem legal é o seguinte, na próxima aula eu vou ensinar vocês a fazer isso, senão o vídeo vai ficar longo demais. É que a gente consegue fazer com que essa segmentação de dados, ela mexa essa tabela também. Então isso a gente vai ver na outra aula. Então eu vou ensinar vocês a fazer conexão da segmentação de dados com que ela mexa várias tabelas, né? Então eu posso ter várias tabelas e uma única segmentação de dados, ela vai movimentar, ou seja, ela vai alimentar várias tabelas. Então, se eu estou fazendo uma apresentação onde requer, eu tenho várias tabelas para apresentar, e essas tabelas requerem o mesmo filtro, eu, com uma única segmentação de dados, eu consigo agilizar a minha filtragem. Beleza, pessoal? Então é isso. Espero que estejam gostando da aula, tá? E peço que não deixe de se inscrever no canal, dar seu like, compartilhar o vídeo. E se você quiser os arquivos que eu estou usando para trabalhar nas aulas, deixa no comentário do vídeo. Eu quero que eu vou disponibilizar o arquivo para você. Beleza? E também não deixe de comentar o vídeo. Se você tiver uma sugestão, alguma dúvida de Excel, de PowerPoint, Word, que seja, qualquer que seja sua dúvida, deixe no comentário do vídeo, eu vou fazer uma leitura do comentário do vídeo e vou produzir uma aula respondendo a sua dúvida. Então é isso, tamo junto e até o próximo vídeo.